condição que debilita bastante a pessoa, né? Então, essa seria uma condição clínica feminina, mas o risco das infecções sexualmente transmissíveis deve ser cuidado tanto pelo homem quanto pela mulher. A vida sexual, na questão da fertilidade, cada pessoa tem que assumir a sua responsabilidade. Não dá para a gente colocar no parceiro ou na parceira a única responsabilidade em relação a isso, né? Então, quem tem uma vida sexual ativa, com vários parceiros, precisa tomar medidas que evitem ter um problema de infecção sexualmente transmissível. Tem-se tido muita negligência neste campo. É triste de ver. Foi negativo, porque o meu intuito não foi atingido. Então, o positivo, porque ele não usa bom nem ruim. A gente vai usar sempre positivo ou negativo. Porque para algumas pessoas, o sofrimento é positivo. Então, o sofrimento agrega, o sofrimento traz pessoas, o sofrimento traz amigos, o sofrimento faz a pessoa ter condições, mas essa pessoa te procurou. Então, ele tem que saber qual é a intenção dela, qual o desejo dela, porque ela pode ter um ganho positivo no sofrimento, mas ela não quer mais viver de ser coitada. Só que ela não sabe viver de outra maneira e ela te procurou. Ou ela pode estar querendo realmente arrumar uma desculpa para poder estar ali. O fato é que a gente não vai ter resposta finalística das coisas. Aí está o seu retrato. Quero ver pra não lembrar. Sei até imitar um lugar qualquer que não exista. Pensamento em você. E eu, para papapá, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Simbora! Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava viver. Para a análise do comportamento, falar de behaviorismo é falar da história. Não existe mais como base de pesquisa, né? Tem que ir olhando para isso. Mas eu acho que fora da análise do comportamento, muita gente ainda está olhando para isso, só que olhando de maneira equivocada. E aí quem está olhando está fazendo errado. Ele é bastante contra a parte comportamental, né? Que é a parte que eu mais identifico. E quando eu conversei com ele um pouco sobre essa parte comportamental, ele logo escreveu SE, e uma resposta. Eu falo, mas você está falando de outra coisa. Ele até ficou meio confuso. Eu falei, você não está falando de... Dissemina outra. Você não está falando de um radical. Você está falando de John Watson, e John Watson é completamente ortodoxo. Aí ele, tá. Eu tô vendo que vai ser bem mais difícil a minha escolha do que eu imaginava. Infelizmente
acho. E eu acho que está relacionado à complexidade da psicologia. Eu tô muito perdida. Porque, por exemplo, eu vou falar a mesma coisa que o Freud que criou a primeira instância e depois foi para a segunda instância. Só isso que eu sei. Entendeu? Então, vou falar mais do que isso, não vou falar o quê? Nada. Mas não vou criticar o Freud. Nem Skinner critica Freud. Você tem que interpor uma medida que force o sujeito, contra a sua vontade, a se separar do instinto. E por isso se fala em internação. A ideia da internação, ela provocaria, então, no primeiro momento, a separação do sujeito do instinto, e aí tem uma questão, que é a questão da desintoxicação. Gente, deixa eu tentar falar tecnicamente. Desintoxicação é o tempo da passagem de quando a substância está fazendo efeito ativo e ela deixa de fazer. Vocês sabem qual é o tempo de uma desintoxicação? Quanto tempo eu preciso para me desintoxicar? 8 anos. Mais tardar 4 dias. Se eu parar de usar a substância, 4 dias depois ela não está mais produzindo efeitos ativos. Então eu não estou mais sobre a intoxicação do doença. Ok? A desintoxicação, ela no entanto não suspende um efeito que é chamado de fissura ou craving, que é a vontade de usar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o efeito de você manter o sujeito afastado, muitas vezes se utiliza uma série de medicações para tentar compensar o efeito da fissura do craving, que vai se chamar de dependência psicológica. Tudo bem aqui? As medicações que você tem para este uso não produzem bom efeito no sentido de lidar com o craving. Os recursos que nós temos hoje são antipsicóticos, são benzodiazepínicos, são, na verdade, anticonvulsivantes e antidepressivos. Nenhum deles lida com o craving de forma adequada. Bom, então se eu mantenho o sujeito 30 dias ou 90 dias em internação, evidentemente ele para de usar, mas tem os efeitos subjetivos dessa internação. Quando ele retorna ao